Olá, gerente de projeto, você que está na preparação para a certificação PMP, aqui no nosso curso na plataforma Horas com o professor Carlos Jacobino. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que lugar do Brasil ou do mundo você está vendo o nosso vídeo. Bom, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquelas dicas, aquelas informações iniciais para a preparação para a certificação PMP. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre a prova, como é a característica da prova, quem pode ou quem não pode fazer a prova, os requisitos de elegibilidade. Aqui nós já vamos começar a dar alguns exemplos práticos nesse vídeo, dar algumas mostras de como será a prova. De como vai ser a prova, como serão as questões, e algumas dicas para que você consiga aumentar a sua efetividade, a sua assertividade, acertar mais questões. Então, sem mais enrolação, vamos para o nosso conteúdo. Primeira dica, que vale para qualquer prova, não só para a prova de certificação PMP. Leia atentamente a questão, sempre. Você está fazendo um concurso público, está fazendo uma prova na faculdade, na pós-graduação, não importa, você tem que ler com atenção. Mas, para a prova de PMP, a concentração ela é um pouquinho mais necessária do que em outras provas. Por quê? Porque aqui no Brasil, de maneira geral, todas as vezes que a gente faz uma prova e que nós temos uma questão para responder, nós temos uma resposta correta e as outras, por óbvio, são erradas. Na prova do PMP não é assim. Geralmente nós temos 2, 3 ou até 4 respostas corretas e nós temos que escolher a melhor resposta correta. Então a atenção ela é fundamental. Ao longo do curso nós vamos demonstrar para vocês alguns exemplos práticos de como o PMI aborda as questões e algumas dicas, algumas premissas que vão facilitar a escolha da melhor resposta. Aproximadamente 10% das questões são polêmicas, então não vale a pena perder tempo com essas questões. Escolha a questão, marque uma resposta e vá embora. Por que não adianta perder tempo com essas questões, Carlos Jacobino? Porque isso aqui não é um concurso. Você não vai poder depois entrar com um recurso, recorrer, e como acontece em um concurso público aqui no Brasil, e tentar mudar o gabarito. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Como cada um pensa de uma forma, como cada pessoa tem e dá, digamos assim, as questões, aos problemas, aos desafios que encontra na sua vida, uma resposta diferente, você pode discordar da resposta, é um direito seu. Mas, discordando ou não, marque aquela questão que tiver a ver com as dicas, com as premissas que nós dermos para você aqui no curso. Depois da vida prática você faz da forma como você quiser. Recobrando aqui um combinado do nosso primeiro vídeo esse curso não é para ensinar a gerenciar projeto. Esse curso é para ensinar a passar na prova, ok? Combinado? Então vamos seguir. Bom, durante o exame, atenção às palavras-chave: maior, menor, não, melhor, melhor opção, exceto, sempre, nunca, essas palavras que, digamos assim, que radicalizam, ou seja, sempre, nunca, maior, melhor, exceto. Muita atenção a essas palavras-chave, porque muitas vezes você pode, principalmente quando você está já no final da prova, depois de 100, 150 questões já realizadas, com a cabeça cansada, você ler toda a questão, sabendo o conteúdo, mas por conta de uma palavra de inversão. O que é uma palavra de inversão, Carlos Jacobino? A palavra exceto, por exemplo. Ele está dando toda uma situação, apresentando um contexto, uma situação, um problema de um projeto, e aí você está construindo seu raciocínio, está entendendo, só que aí você já olhou na letra A, já descobriu a resposta, mas você esqueceu que na última palavra, depois de você ter lido ali uma questão de sei lá, 400, 500 palavras, tem uma palavrinha exceto. Ou seja, ele não está procurando a resposta correta, ele está procurando tudo o que não é aquilo. Ou seja, inverte a lógica. Então, muita atenção a essas palavras-chave na hora de fazer o exame. Elimine as respostas obviamente erradas. Na maioria das vezes sobrará apenas 2 respostas ali que são plausíveis. Como eu vou fazer para eliminar essas respostas? Bom,
Não tem mágica, não tem almoço de graça. Você vai ter que fazer o curso do Carlos Jacobino inteirinho para descobrir. São dezenas e dezenas de dicas, premissas, né? É o que a Rita McCorry, no seu livro Preparatório para a Certificação PMP, que inclusive é uma referência que eu vou dar para vocês aqui durante o curso, ela chama de Trick of the Trades, né? Que são, digamos assim, aquelas dicasinhas que serão, digamos assim, indispensáveis para que você consiga matar a questão, saber o que o avaliador está buscando, tá? Então, na maior parte das vezes você vai ter duas questões ali esdrúxulas que você, pensando em qual área de conhecimento, em qual grupo de processos, em qual ferramenta e técnica aquela questão está enquadrada, você consegue eliminar o que está fora do espectro que está sendo avaliado naquele momento. Vamos dar continuidade aqui então. Durante o exame, cuidado com as respostas que são certas, mas que não respondem à questão. Isso acontece. Tem muitas respostas corretas que não respondem à questão. Vamos analisar este exemplo desta questão que foi tirada do livro da Rita, esse livro que eu acabei de citar. Bom, você é designado para gerenciar um projeto que já está em andamento. O projeto está dentro das linhas de base, mas o cliente não está satisfeito com o desempenho do projeto. Qual é a primeira coisa que você deve fazer? Né? Então, já focando na dica que a gente acabou de dar, primeira coisa, leia atentamente a questão. Né? E aí todas as vezes que falar você, óbvio, se coloque na posição de gerente de projeto. Ou seja, você, todas as vezes que aparece a palavra você numa pergunta de certificação, saiba, você é o gerente do projeto. Você não é o cliente, você não é o product owner, né? Você não é um membro da equipe, não. Você é o gerente de projeto. É designado para gerenciar um projeto que está em andamento. Portanto, se o projeto está em andamento, você não participou do quê? Do planejamento. O projeto já foi planejado por alguém. Então, olha quanta informação a gente tem num pedacinho da frase da questão, para a gente se situar, né? O projeto está dentro das linhas de base. O que significa que o projeto está dentro das linhas de base? E aqui um parêntese rápido, tá, gente? Se você não sabe o que é uma linha de base, provavelmente você está no curso errado. Né? Por quê? Porque esse curso é um curso para pessoas que estão se preparando para a certificação PMP, portanto, que já cumpriram os requisitos de elegibilidade, ou seja, pessoas que têm aí pelo menos 3 anos de experiência, pessoas que já dominam as ferramentas e as melhores práticas. Então, se você não conhece o conceito de linha de base, né, que quando nós passarmos nesse curso por tempo, escopo, custo, nós vamos falar o que é uma linha de base, né? Quais são as linhas de base existentes, mas é um pré-requisito conhecer pelo menos as ferramentas básicas de gerenciamento de projeto, tá bom? Então vou voltar aqui para a questão para a gente avançar, eu fecho aqui esse parêntese. Os projetos estão dentro da linha de base. Na prática, o que significa isso? Desculpe, o projeto está dentro das linhas de base. Né? Na prática, o que significa isso? Significa que o cronograma está dentro do prazo, que o orçamento não foi estourado e que o escopo que está planejado está sendo entregue. Ou seja, o cliente está construindo uma casa, essa casa tem que ficar pronta em 12 meses e tem que gastar R$1 milhão. Então, provavelmente, você está no 6º mês, na metade do prazo, você gastou R$500 mil e o cronograma está batendo, o orçamento está batendo. Só que tem um problema, o cliente não está satisfeito. Não é isso que a questão fala? E como assim o cliente não está satisfeito? Se a questão ela traz a informação que o projeto está dentro das linhas de base. Não é incoerente? Né? Então vamos tentar descobrir qual é a melhor resposta. Qual é a primeira coisa a fazer? Lembra das palavras-chave que nós falamos? Primeira, uma palavra-chave. Última, nunca, sempre, maior, menor, exceto. Primeira, palavra-chave. E de praxe, na prova, todas as vezes que tiver essas palavras-chave, ela vai vir assim, em maiúsculo, caixa alta, né? Não sei como é que você chama, né? Bom, então vamos analisar as opções de resposta. Discutir a questão com a equipe do projeto. É óbvio que nós temos que fazer isso. Vem cá, eu sou gerente de projeto, acabei de chegar, o cliente não está satisfeito. O projeto está na linha de base. Eu tenho que conversar com a equipe? Claro. A resposta está correta? Está correta. Eu devo marcar essa resposta? Não sei.
Eu tenho que ler as outras para ver se eu não acho uma resposta melhor ainda. Recalcular as linhas de base. Por que eu teria que recalcular as linhas de base se o projeto está dentro das linhas de base? Eu teria que recalcular talvez se eu tivesse com um atraso muito grande ou com um estouro de orçamento muito alto. Não necessariamente, simplesmente porque o cliente está satisfeito. Então, não sei, não me parece uma boa alternativa. Renegociar o contrato? Que contrato? Essa questão, essa resposta, ela não tem muito contexto. Então, dentro daquelas duas que a gente eliminaria por óbvio, estaríamos eliminando a letra B e a letra C. E a letra D, reunir-se com o cliente. Sim, óbvio, e na minha leitura, Carlos Jacobino, comungando do entendimento da Rita McCorry, a questão correta, que responde a questão, a alternativa correta. Por quê? É óbvio que antes de replanejar, de sentar com a equipe do projeto para discutir o que fazer, é necessário reunir-se com o cliente para entender, cliente, qual o motivo da sua insatisfação. Digo isso por quê? Porque ao analisar a documentação do projeto, o termo de abertura, plano de projeto, EAP, cronograma, todos inclusive assinados por você, eu estou partindo do pressuposto que o gerente anterior também era PMP e ele colhia a assinatura de todos os envolvidos, né, nos documentos do projeto, o senhor cliente assinou. Então qual é o problema? Não, veja bem, os requisitos que foram colocados, apesar de estar cumprindo o prazo, é uma casa assim, só que eu gostaria que tivesse um quarto a mais, um quarto a menos, eu gostaria que a cozinha fosse um pouco maior, eu gostaria de ter um banheiro, e está tudo dentro do planejado, mas o planejado não está me agradando. Quando eu li lá, o meu entendimento era outro. Tá? Então veja bem, duas respostas corretas, temos que escolher a melhor resposta. Tá? Então isso é muito comum e vai acontecer muito durante o exame de certificação PMP, ok? Dando continuidade aqui ao nosso material. Marque as respostas com convicção e não retorne as perguntas que você tem certeza. Aqui vale um outro parêntese, uma dica importante para você. Veja bem. Você vai se preparar tanto para essa prova de certificação, vai estudar tanto, vai ouvir tanto a minha voz, vai olhar tanto para essa minha cabeça de Paraíba aqui que vai enjoar da minha cara, entendeu? Então, se você com toda essa preparação, esse estudo, lendo pelo menos 3 vezes o livro da Rita, né? Lendo o PMBOK inteiro, consultando, conforme o livro da Rita for citando lá as ferramentas e técnicas e você precisar aprofundar o seu conhecimento e você precisar entender uma questão de simulado. Você vai fazer centenas e centenas de questões simuladas. Se no dia da prova, depois de estudar tanto, na hora que você viu a questão pela primeira vez, você ficar com dúvida, imagina se você quiser refazer a questão lá no final da prova, depois de ter feito 150, 180 questões, 200 questões. Você vai estar com a cabeça cansada. Então, marque com convicção e vá embora. Né? Essa é uma dica do Carlos Jacobino. Vamos voltar aqui para o material. As respostas que não tiver certeza, marque para revisão e retorne após a última questão, antes de concluir o exame. Então, assim, se você tem convicção, marca e vai embora. Está na dúvida? Escolhe uma alternativa. Não deixa a questão em branco. Por quê? Porque, veja bem, todas as questões são contabilizadas. Se você deixar a questão em branco, ela não é contabilizada. Então, na pior das hipóteses, mesmo sem saber o conteúdo, se você escolher uma alternativa de A a D, você já tem 25% de chance de acertar. Né? Então, por aí, vale a pena já deixar uma questão marcada. E aí, lá no final, você pode voltar e revisar, se sobrar tempo, né? Mas, geralmente, as pessoas estão tão cansadas ao final das 4 horas e das 200 questões que, seja o que Deus quiser, e aperta lá o botãozinho para submeter o exame e aguardar lá o seu overall, né? PES, eu espero, né? Na primeira tentativa. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das dicas deste vídeo, tá? Espero que você esteja aí firme e forte na sua preparação para a certificação PMP. Qualquer dúvida que tiver, manda para a gente aqui pela plataforma a sua pergunta, né? Se eu não puder responder diretamente, talvez alguém da minha equipe, algum PMP do nosso grupo da Horus Conteúdo Educação vai responder para você. Então a gente vai interagir, tá? Segura as pontas, aguenta firme, nós estamos no comecinho, ainda tem muita coisa pela frente. Espero que você esteja motivado para, ao final do curso, você estar apto e pronto para tirar a certificação PMP, tá bom? A tão sonhada certificação PMP.
Grande abraço aí do Carlos Jacobino e até o próximo vídeo.